Caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando a conversa. Caminho de Deus é o que me interessa. Não tenho dúvidas em afirmar que depois da Eucaristia, o meio mais eficaz de combater o demônio, as suas tentações e os seus planos perversos é a oração do Santo Rosário. E por isso, a oração do Rosário tem uma força tão eficaz contra o demônio. E neste mês comemoramos 11 anos do Terço das Crianças e Jovens aqui da comunidade. Pegue sua Bíblia, abra em Mateus capítulo 19, versículo de 13 a 15. Jesus e as crianças. Naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Jesus, todavia, disse: Deixai as crianças e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. Em seguida, impôs-lhes as mãos e partiu dali. Agora, você aí do outro lado da tela, seja no celular ou na televisão, feche seus olhos agora. Vai pensando agora na mãezinha. Vai pedindo a ela para que interceda para o seu filho Jesus, para que ele possa tocar o seu coração, para que você possa ser como uma criança, rezando o terço da Ave Maria. Que você possa pedir com o coração de uma criança, agora neste momento. Que você possa pedir a ela para vir intercedendo por você. Fala para ela onde está doendo no seu coração. Fala para ela as suas necessidades de agora, que ela vai lá e vai pisar na cabeça da serpente que te rodeia. Ela vai interceder para o seu filho Jesus, para que ele realize um milagre na sua vida. Que neste momento você possa pegar o seu terço em suas mãos e já vai sentindo o Espírito Santo descer sobre você. Maria, assim como pediu para os 3 pastorias, ela pede para você: reze o terço. Pegue o seu terço e reze. Essa é a arma mais poderosa que existe. Confie em Jesus, assim como Maria confiou. Maria quer passar na sua frente. Deixa Maria passar na sua frente, tira todo o mal que te impede de seguir. Maria está aqui para te interceder. Confie nela. Confie nela. Cruz sagrada seja nossa luz, Maria passa à frente. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Puxando Conversa. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, é um prazer ter vocês aqui. Obrigada. Graça, como foi seu processo de espiritualidade na vida? Olha, eu nasci numa família católica, porém eles não eram praticantes, mas me levaram, não é, eles e os meus padrinhos, para eu receber o primeiro sacramento, foi o batismo. Aí eu me tornei uma cristã católica. E depois, o tempo foi passando, a minha mãe foi ensinando as primeiras orações que um cristão tem que saber. Por exemplo, pelo sinal, Ave Maria, o Pai Nosso, e crendo aos Pai. E me ensinou também uma novena do Anjo da Guarda. Meu pai era um homem muito honesto e me ensinou muito como que eu deveria viver. Ser honesta, não mexer em nada dos outros, tratar bem as pessoas, principalmente os mais velhos. E foi nessa caminhada que nós... Aí, quando eu estava com 6 anos, eu já sabia rezar todas essas orações. Aí eu fiquei sabendo que uma vizinha minha andava com um quadro do Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rezando o terço. Aí eu comecei a rezar o terço com elas. Nós ia de casa em casa. Então, eu já aprendi a rezar o terço com essa senhora. E ela disse que tinha que ir à missa todos os domingos. Cheguei lá em casa e falei para eles: ó, nós vamos ter que ir à missa todos os domingos. Meus pais iam só assim, em ocasião de festa, por exemplo, Bar de São Sebastião, Semana Santa, dia da padroeira, né? Nossa Senhora das Dores, e também Nossa Senhora Aparecida. Esses dias festivos eles iam. Mas aí eu comecei a ir, todos os domingos. Mas não entendia nada, porque a missa era em latim,
e o padre ficava virado com as costas para os fiéis. Então a gente via todo mundo rezando o terço. Não participava, porque nós não sabíamos da língua, né? E foi essa caminhada, mas mesmo sem saber, eu não deixei de ir. Eu ia à missa todos os domingos. E fiz a primeira comunhão, fiz o crisma. Aí quando foi, eu já estava com 12 anos, aí veio o Concílio Vaticano II, que deu abertura para os padres celebrar a missa na sua própria língua, né? No nosso caso, no Brasil, o português. Aí foi muito bom. Era o padre Arthur, padre muito bom, e eu comecei a gostar muito. Nós também não tínhamos acesso à Bíblia, era só os padres. Depois do Concílio Vaticano II, todo cristão, todo católico podia ter a Bíblia. Aí foi melhor. Eu não tinha a Bíblia, porque eu não tinha dinheiro para comprar, mas eu assisti, participava da missa e guardava todas as leituras na cabeça. E o Evangelho, principalmente, né, que a gente sabia. Aí já começamos a fazer os gestos, né? As leituras ficam sentadas, o Evangelho fica em pé. E foi muito bom, porque aí eu fui conhecendo bem a palavra de Deus, só pelas homilias do padre. E depois eu fui crescendo, aí eu fui ser festeira. O padre Arthur me chamou para ser festeira. E festeira era assim, a gente ia de porta em porta, igual nós fizemos aqui, né, para fazer a construção. Pedia brinde, o povo dava dinheiro, dava brinde, ou dava um porquinho, uma galinha, qualquer coisa. Eles levavam no dia do leilão. E o meu pai também foi ser leiloeiro. Ele era um bom leiloeiro. Aí depois, o tempo foi passando, né? E o Breca também era festeiro. E nós encontramos numa festa de São Sebastião e começamos a conversar. E começou o nosso namoro. Aí nós casamos, tivemos 3 filhos, educamos nossos filhos na fé cristã, católica, e foi passando, né? Graças a Deus, eles estão todos fiéis a Deus. E depois foi foi a instalação da Santa Rita. Nessa época já era o Padre Vitor. E nós, aqui da Vila Belém, era para passar aqui para Santa Rita. Aí nós viemos, as pessoas, né, da Vila Belém para cá, pertencia a Santa Rita. Aí o Dom Espiridon chegou também. Nós fomos uma das primeiras famílias que o Dom Espiridon conheceu. Então ele participava sempre, ia lá em casa, ligava: hoje eu vou almoçar com vocês, então eu vou tomar café, faz um lanche para mim, Dona Graça. Era assim. Aí ele sempre ia. E ele falou que queria fazer uma igreja aqui, no bairro Cristo Rei, em Belém. Mas não conseguiu o terreno. Depois ele conseguiu o barracão do DR aqui, né? Mas eu celebrava a missa só no domingo, às 5 horas, porque o DR ainda funcionava. Aí não tinha jeito de celebrar outro dia, era só no domingo às 5 horas, mas enchia de gente. Só que vinha gente de todos os bairros, mas de Cristo Rei não vinha. O bairro Cristo Rei era poucas pessoas que participavam. Aí juntou eu, o Breca, a Tânia e a Ana, e combinamos de ir de casa em casa, evangelizar. Aí nós rezava o terço e fazia evangelização do Evangelho, né? Explicava o Evangelho daqui a domingo próximo. Mas a gente viu que as famílias não estavam gostando muito também. Um ia, depois o vizinho não ia na casa da outra e tudo. E tinha uma criançada brincando na rua. Mas quando eles viam nós, eles saíam correndo. E nós não conseguíamos segurar essas meninas. Aí nós fomos rezar na casa da Dona Maria José, mulher do Dequim. E é uma mulher muito carismática. E o filho dela estava lá. Eu peguei e falei com ele assim: será que não dava para você ir atrás dessas crianças para rezar com nós? Porque os adultos não querem. Aí ele foi lá e conseguiu levar vocês. Aí chegou aquela turma de crianças, né? Então, você já viu, né, como que era.
todo mundo sabe, né? A Silmara era brava e todo mundo um brigava com o outro e tudo, mas fomos levando a vida assim. Depois veio as Santas Missões. Aí vocês participaram da Santa Missão. Foi muito bonita. Nossa festa das Santas Missões foi maravilhosa, né? Vocês gostavam dos cantos. E aí a Tânia já fazia uns teatrinhos com vocês, né? Vocês começaram a ter gosto por isso. E o tempo foi passando, vocês cresceram. Aí, antes, a Tânia começou ali, ó, na casa da esquina, não sei se você lembra, né? Ali na esquina, todos vocês, né? Aí eu preocupava, falava assim, gente, acho que esse menino um dia vai bater na Tânia. A Silmara era a pior, né? Falei, meu Deus, a Silmara vai bater na Tânia. Aí eu ficava tão preocupada, falei assim, eu vou sair, porque senão eu não vou dar conta de ficar. Aí o Breca saiu, a Ana saiu também. A Tânia disse, eu vou continuar. Eu falei, você é mais nova, é jovem, sabe controlar. E vocês sabem também que a Tânia, ela tem um amor exigente. Ela é muito exigente, né? Então, ela fazia guerra com vocês mesmo, né? Era aquela confusão. Mas depois vocês começaram a ir lá em casa, começou a evangelizar melhor, né? E ficou muito bom, graças a Deus, né? E eu tive os 3 filhos, nós tivemos, né? Eu com o Breca. E os 3 filhos, e agora 2 já casaram. Então, nós éramos 5 da família. Aí passou para 7, que tinha minhas 2 noras. Aí, quando foi que eu ia fazer 40 anos de casada, que nós casamos, apareceu, né? Deus mandou um tesouro para nós, que foi uma neta, a Mariana. Então, essa menina é como se fosse uma estrela, né? Que Deus pôs na nossa vida, que brilha. Então, nós, quando a Mariana chega, às vezes o Breca está com dor da coluna, reclamando, mas a Tânia fala assim, o remédio vai chegar, pai. Mariana chegou, acaba tudo, né? E vocês foi crescendo e diz assim, eu não quero mais no terço, porque nós não somos crianças, terço das crianças. Aí a Tânia mudou o nome, pôs terço das crianças e jovens. Aí vocês continuaram. E foi, né, alguns desistiu no caminho, né, como aquela parábola da semente, né, do semeador. Uns desistiu no caminho, outros foram embora por motivo de trabalho, né, foi trabalhar fora. E vocês continuaram aqui. Aí o padre Luciano chegou, e chegou também a pandemia. A Tânia ficou preocupada. Falou, como que eu vou fazer? Não podia reunir mais. Ela falou, e esses jovens? Eu não posso deixar esses jovens parados. Porque vocês sabem, né? O quanto é difícil os traficantes estar sempre querendo pegar, né? E se eles verem vocês sem uma evangelização, ele vai pegar. Então, ela falou, eu não posso deixar meu trabalho de tantos anos, agora eu perder tudo. Aí conversou com o padre Luciano, que eu pôs na página da paróquia, né? Para celebrar as missas, para a gente assistir à missa, porque nós não podíamos ir na igreja por causa da pandemia. E ele concordou, falou que podia fazer o programa e passar no YouTube da página da paróquia. E assim começou, né? Você já era, assim, já gostava de teatro, né? Porque eu já fazia todos os anos, na festa do Cristo Rei, no dia da Nossa Senhora Aparecida, e sempre tinha um teatrinho. Então, vocês muito inteligentes, com muita boa vontade, e começaram a pensar o que ia fazer, né, nessa pandemia. Aí, a Tânia bolou isso, né, a gente fazer um Puxando Conversa, né, comprou uma caixinha na Canção Nova, que tinha esse nome, Puxando Conversa. E aí, vocês começaram a ensaiar, a fazer, né, o Edson, com muita boa vontade, veio também gravar para vocês. E foi assim muito bom. Eu acho que todas as pessoas que passaram aqui deixou alguma coisa, evangelizou de um modo, né? Seja com a sua vida, que já falou das drogas, né? As pessoas que não tinham fé,
E muitas pessoas passaram por aqui e vocês continuaram, né? E foi muito bom. A Tânia se sente muito feliz com isso. Como eu disse, ela é um amor exigente. Ela exige de vocês, mas ela ama vocês. E hoje eu vim, faz 11 anos, né? Que começou o terço das crianças, agora é terço das crianças e dos jovens. E vocês continuaram, né? Vocês estão aqui porque vocês foi semeado num lugar bom, num terreno bom. E vocês deu frutos, né? Os frutos, Jesus já disse 100 por 1, né? Graças a Deus, os que estão aqui, a gente fica muito contente. E hoje, fazendo 11 anos, eu vim parabenizá-los e dizer que amo vocês. Obrigado. Obrigada. Breca, quem foram as pessoas que conduziram você na espiritualidade? A minha espiritualidade, ela nasceu num jardim na porta da igreja lá de Coqueiral. A gente morava lá e a gente corria muito atrás do padre para ganhar bala, né? Ele gostava muito de criança, né? Então ele andava com o bolso cheio de bala dando para as crianças. E quando foi um dia, ele cercou nós lá no jardim, só vai ganhar bala aquele que carregar água para lavar a igreja. Aí nós juntou tudo e começamos a carregar água para lavar a igreja. Parece que aquele lugar ali foi um céu que eu entrei na época, né? Quando eu vi um Santíssimo lá no altar, que é o padroeiro de lá, é o Espírito Santo, né? Eu senti uma coisa diferente, né? Mas continuei o trabalho. E assim veio vindo, né? Por intermédio da minha irmã, né? A minha irmã que arrumou para me batizar, para crismar, né? E assim por diante. Porque os meus pais não eram assim católicos, não eram assim religiosos. Meu pai era alcoólatra. A minha mãe quase não dava conta de olhar os filhos, porque eram muitos filhos, né? Então a minha irmã que conduzia nós, né? E eu comecei com esse trabalho lá na igreja, com pouco tempo o padre interessou, já começou a levar para a casa dele, fazer algum trabalho lá, porque ele tinha um trabalho que ele fazia lá na casa dele e tudo que ele produzia lá ele distribuía com os pobres, né? E a gente era um deles. E ele foi me doutrinando, né? A doutrina da igreja, né? O evangelho, que naquela época era tudo em latim, né? Aí não demorou muito, ele me levou para Coroinha. Então eu comecei a trabalhar com ele com Coroinha. E a gente atendia ele pelo gesto que ele fazia, né? Porque a gente não entendia a língua, né? Então na hora que ia da comunhão, ele dava uma patena para a gente segurar. Vocês não devem ter alcançado dessa época, né? Então o coroinha segurava a patena assim e levava no queixo da pessoa, assim, para a pessoa comungar, né? E eu, naquele período que eu fui trabalhando como coroinha, sabe, a minha espiritualidade aumentou muito o valor da Eucaristia, né? Eu comecei a sentir um amor muito grande por Jesus sacramentado, né? Então eu comecei a frequentar também as horas santas que as mulheres faziam, né? Lá na paróquia tinha as filhas de Maria, né? Tinha os irmãos do Santíssimo, né? Que reuniam 2 vezes por semana para fazer a adoração. E eu no meio deles, né? E fui crescendo assim, né? Aí fomos crescendo. Aí quando eu tinha 9 anos, teve uma doençada lá em Coqueiral, que é uma pandemia de sarampo, varicela, que o povo hoje chama de varíola, né? E morreu muita gente. Na minha casa mesmo morreu 5. Morreu 4 irmãos e a minha avó, né? Com essa pandemia. E o desespero entrou. Nesse período também, do mesmo ano, isso tudo foi dentro de um ano. A minha irmã mais velha, que conduzia nós, que protegia nós, bebeu o veneno, morreu. Nós ficou desarmados, sem saber o que fazia, né? Aí a minha mãe não quis ficar mais em Coqueiral. E
abriu espaço para vir embora para Boa Esperança como nós viemos. Gente, vocês nem imaginam o que a gente passou aqui quando chegou. Foi horrível, situação financeira muito ruim. Sem trabalho, não conhecia praticamente quase ninguém. Só tinha uma tia que morava aí, mas o marido dela já tinha morrido, inclusive até o marido dela era meu padrinho. E ela desinvestou para outros lados e nem estava aí com a sobrinhada e com o irmão, né? E nós ficamos numa situação muito difícil. Então eu comecei a andar para a rua, para aqui, para ali, e foi aí que eu socorri a irmã Toninha, lá na Vila Vicentino. A irmã Toninha é que coordenava a Vila Vicentino, uma santa, mas uma santa mesmo, que até o povo de Boa Esperança chama ela de Anjo de Boa Esperança. Então, com a orientação dela, sabe, ela começou a me conduzir, começou a me alimentar, me dando trabalho, vamos fazer lá na Vila Vicentino. Chegava a lenha, me chamava para guardar, né, aguar a verdura, varrer o pátio, né, e assim por diante. Um dia ela sentou comigo e começou a conversar comigo. Contei a minha vida para ela, o que nós passou e o que ainda estava passando. E ela tinha muita fé no Sagrado Coração de Jesus. Ela falou assim: meu filho, vem aqui. Fui com ela lá para frente, lá tem um tanque com o coração de Jesus, onde ela fazia adoração. Ela falou assim: vamos rezar junto, vamos colocar tudo no coração de Jesus, que Ele vai dar um caminho. Não se desespere, não perca a cabeça. Tudo vai dar certo. E assim por diante. Passou um dia, quando foi no outro dia, ela mandou 3 pessoas lá, 3 vicentinos. 3 pessoas que eu admirava muito, infelizmente Deus o levou. Mas eu tenho uma estima muito grande pelos vicentinos, por tudo que eles fizeram por nós, né? Então, através desses vicentinos, foi que colocou nós no trabalho, né? Arrumou serviço para minha mãe numa fábrica de linguiça que tinha lá, e arrumou serviço para mim numa fábrica de tijolo que tinha bem próximo da minha casa lá, né? Então eu fui trabalhar lá, eu conheci essa família que administrava isso lá, uma linda família, o seu Olímpio, que falava seu Olímpio do Nhô, né? Depois passou a ser conhecido o Olímpio da Prefeitura, com a esposa dele, Dona Aparecida, que foi uma segunda mãe que eu tive. E ele também. Através dele eu aprendi a trabalhar, aprendi a amar mais as pessoas, porque ele era muito religioso, né? Muito direito, e me ensinou essas coisas todas. Me ensinou a ser honesto, me ensinou a praticar mais a religião, né? E assim conduziu a minha vida. Com a irmã Toninha eu aprendi a rezar o terço, porque ela rezava terço lá no bairro 2 vezes por semana, na terça e na sexta-feira. E ela distribuía pão para as crianças na terça-feira. Na terça-feira ela ia só ela, e na sexta-feira ia ela mais uma outra, irmão Vestino, né? Então esse trabalho ela me colocou na frente. É eu que marcava as casas para isso. Era eu, antes dela chegar, eu chegava primeiro do que ela para conduzir o pessoal, chamar algum vizinho para participar. E assim foi conduzindo a nossa vida, né? E assim foi andando, né? E rezando o terço com ela lá, aprendi com ela. Eu que carregava o lampião para ela, porque na rua, lá no bairro, não tinha luz, né? Ela levava 2 lampiões de gás, né? Eu carregava para ela. Depois eu vinha com ela até lá na Vila Vicentina, depois eu voltava sozinho. E assim foi por diante. Então ela aconselhava, sabe? Não fumar, não beber, não roubar, não praticar nada errado. Então, graças a Deus, eu não aprendi a fazer nada disso, né? E tinha um respeito muito grande por ela, que era um anjo que tinha na minha vida. Quando a situação
pesava para o meu lado, eu socorria ela. E a palavra dela era essa: coloca tudo no coração de Jesus que vai dar certo. E assim veio vindo, aí eu cresci, né? Nós foi um catequista lá na igrejinha Nossa Senhora Aparecida, um período muito grande lá na igrejinha Aparecida. Nós tínhamos uma escolinha de catequese, então nós éramos uma equipe de 4 e que preparava as crianças para a catequese. Quando a criança chegava na catequese, ela já estava bem adiantada, né? Esse era o nosso trabalho. E eu vim pedir, encaminhando para essa caminhada. Nesse período, as coisas eu fui lutando com a vida, eu fui pelejando de um lado, pelejando do outro. Consegui comprar um terreno, consegui fazer uma casa, com meus pais dentro, que nem casa nós tínhamos. Chegamos até abrigar debaixo de uma árvore por falta de moradia, né? Mas Deus, Nossa Senhora Aparecida, colocou esse ponto na minha vida, e eu consegui comprar esse terreno e consegui construir essa casa com a ajuda de muita gente lá, dos meus vizinhos, né? Um ia, trabalhava de servente, o outro fazia uma coisa, fazia outra, e nós conseguimos fazer a nossa casa. E mudamos por ela, né? E assim veio vindo. Na chegada de Furna, eu perdi o lugar de trabalhar. Aí então ficou difícil, porque não tinha trabalho em Boa Esperança, o povo estava indo tudo embora. E eu fui um deles. Mas chegando lá em São Sebastião, o primeiro lugar que eu fui foi na igreja, né? E o primeiro amigo que eu arrumei lá também foi o padre, né? Eu não perdi uma missa lá de jeito nenhum. E vim crescendo, e saí muito bem. Foi lá que eu aprendi o serviço de bombeiro. Dentro dessa empresa, eu trabalhei 2 anos nela e consegui fazer um pé de meia bem bom. E chegando aqui com destino de acompanhar a firma para Campinas, né? Que estava começando uma obra nova. Só que o SAI estava começando aqui e estava precisando de bombeiro. E eu arrisquei lá fazer o curso, porque meus pais já estavam muito velhos, né? E eu fui lá, fiz, passei e continuei o meu trabalho, né? E voltei para a igreja de novo. Cheguei aqui, apresentei, já era o Padre Vitor, né? Ele vai continuar seu trabalho. Passei por uma entrevista com ele, mais a dona Ávia, e assim por diante. Aí trabalhei com ele, ele falou assim: você vai voltar a trabalhar lá. Lá está precisando de vocês. Você mora lá. O dia que eu precisar de vocês, eu trago vocês para cá. Aí tudo bem, trabalhei mais 2 anos. E depois passei cá para a igreja, né? Depois entrei na liturgia, né? Também trabalhei 1 ano na liturgia e assim por diante. Aí depois eu conheci a Graça, né? Como ela já explicou aí tudo, né? Aí nós casamos, né? Aí o primeiro convite que fez para o ministro da Eucaristia foi ele. E eu assustei, e então eu não aceitei. E ele ficou até muito bravo comigo na época, né? Mas eu tinha um amigo aqui que era ministro, eu fui correr falar com ele. Então ele pegou e me aconselhou. Falou: olha, confrade, não precisa se preocupar. Continua a sua espiritualidade, não perde a fé, conduz a nossa igreja com as suas orações, tudo tem a hora certa. A hora surda não é essa. E eu segui o conselho dele. Mas aí, desse dia para cá, eu vim praticando mais, né? Porque as palavras do Padre Vitor me entrou muito na cabeça. Porque ele falou para mim que eu não era cristão. Eu falei que eu não estava preparado, né? Ele falou: desde onde você não é cristão? Porque se você fosse um cristão de verdade, você aceitaria. Se você não está preparado, é porque você não reza. Você sai da sua casa para vir à missa sem rezar? E eu não tive resposta para dar para ele, porque eu não fazia isso, né? Então eu vim mais procurando estudar mais e entender mais as coisas da igreja, né? Foi então que veio a fundação da Paróquia Santa Rita, e no momento exato o Padre Simão nos convidou, né?
Aí eu já estava preparado e aceitei, onde trabalhei 12 anos como ministro cristiano. Aí veio a fundação aqui também da comunidade, né? Eu vim trabalhar aqui com ele, eu que andei com o Padre Simão aí, fazendo o alinhamento do bairro, né? E ele sentiu que aqui precisava muito de evangelização. Então ele escolheu esse lugar aqui. Mas só era permitido no domingo, sábado e domingo. Durante a semana não podia, porque estava funcionando aqui ainda. E a gente continuou o nosso trabalho. Quanto à minha vida, um presente muito grande que Deus colocou na minha vida. Ele me deu uma joia preciosa. O primeiro presente que Deus me deu foi uma joia preciosa que não tem preço. E em seguida, o segundo presente, né, foi 3 pedras de brilhante que brilham na minha vida, que iluminam meus caminhos, sabe? Que eu tenho uma admiração muito grande por eles. Esta joia é a graça, né? Que não tem dinheiro que paga nesse mundo o amor que eu tenho por ela. E o segundo presente são meus filhos, né? Minha neta, né? Que brilha nos meus olhos todos os dias, né? Então, a pessoa da Tânia, que é a mais velha, né? Que é o nosso esteio, do Júnior, com a família dele, né? Com a Mariana e a esposa, e o Juliano com a Cristiana também, que são pessoas que brilham muito na nossa vida. Então, o meu amor é muito grande. E o outro presente a vocês, né? Essa comunidade que Deus me deu, que eu trabalhei aqui 25 anos, conheci vocês desde criança. Então eu tenho um orgulho muito grande por vocês e rezo todos os dias por vocês, porque tudo que já fez, já passou, né? Eu não tenho assim nada como agradecer a Deus por essa caminhada que já passou. O importante hoje é vocês aqui dando continuidade naquilo que eu fiz, naquilo que eu plantei, né? Então eu agradeço muito de coração a vocês. E a Sagrada Escritura, através do Salmo 132, tem uma palavra que diz assim: como é bonito e alegre os irmãos viverem juntos. E vocês, para mim, é tudo meus irmãos. Onde eu rezo, peço a Deus todos os dias, para cada um de vocês, que vocês dão continuidade. Quando você era pequeno, eu falava muito para vocês: me ajuda a cuidar disso aqui, porque vocês são meus seguidores, eu sei que vai cuidar disso aqui. O Ar deve lembrar bem disso, né? Eu falava muito para você, por Nanin, né? Nanin também eu tenho uma admiração muito grande por eles. Então, fica aqui o meu agradecimento, que Deus paga muito vocês, dá muita força para vocês podem continuar o trabalho de vocês. Bom? Obrigado. Oi, galerinha do Terço Jovem, tudo bem? Passando aqui para agradecer e dar um feliz aniversário de 11 anos ao Terço Jovem, onde eu fiz parte dessa história, e agradecer a Tânia e a família. Boa noite, Lucas. Boa noite, Rafaela. Lucas, você que participa aqui, né, do terço, aqui na comunidade Cristo Rei, nos conte um pouquinho sobre a sua história. O que eu tenho a falar é que antigamente eu não era muito chegado no terço, ir pra missa, essas coisas. Aí, graças à minha mãe, a Aline, me ajudou bastante. Aí teve um dia que minha mãe me levou aqui, aí desde que a minha mãe me levou aqui, eu acho que eu não faltei nenhuma vez. E eu fui evoluindo, fui cada vez mais. Hoje, dia 17, eu vou servir. Eu estou fazendo de tudo para me dar o melhor. É isso. Rafaela, você também que participa do terço aqui da comunidade, qual que é a sua experiência?
Então, eu também não participava, né? Faz pouco tempo que eu participo e desde então foi me apresentado o terço, né? E eu comecei a vir e frequentar. E tem me ajudado muito porque eu sou muito tímida, muito na minha, e o terço está me ajudando a evoluir nessa parte. Eu estou me soltando mais, estou rezando mais também. Tem me ajudado bastante. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Ana Paula. Sejam bem-vindas. Obrigado, boa noite. Tatiana, qual a experiência de fé que você recebeu? Desde pequena, minha mãe sempre me incentivou a participar das missas. Desde pequena sou católica e, como se diz, sendo uma católica, busco sempre a Deus e só tenho que agradecer. E incentivo as minhas filhas a participar do caminho certo também. Hoje, suas filhas participam do terço das crianças e jovens na comunidade Cristo Rei. O que você acha dessa experiência de fé que elas estão recebendo? Eu, como mãe, e acho que toda mãe busca o melhor para seus filhos, né? E desde pequena eu já incentivo elas o caminho correto, o caminho de Deus. E tenho mais que agradecer a comunidade Cristo Rei, a Tânia, por incentivar as nossas crianças a participar do caminho certo, né? E buscar a Deus em primeiro lugar. E elas gostam bastante e eu incentivo cada vez mais a participar. Ana Paula, o que motivou você a participar e trazer seus filhos no terço das crianças e jovens aqui na comunidade Cristo Rei? Eu estava vivendo um conflito. E aí, até que um dia, a Tânia me convidou para vir no terço. Eu aceitei. E só tenho a agradecer, porque bênçãos está chegando. Meu marido aceitou o tratamento na Fazenda da Esperança e eu estou conduzindo os pequenos no terço. Eles vêm toda sexta-feira. E estou buscando a conversão do meu filho mais velho. Então é só gratidão, que as bênçãos estão chegando. Espírito em chama, daquele jeitão nós bota a Bíblia pro alto e vai pregando a salvação. Nós bota a Bíblia pro alto e vai pregando a salvação. Nós bota a Bíblia pro alto e vai pregando a salvação. Um cristão sem rosário é um soldado sem armas. O rosário, ele surgiu em torno do ano de 800. Geralmente, as pessoas contavam nos dedos, ou pedrinhas ou sementes, soltas ou unidas por um barbante. E também devemos lembrar que o rosário, ele complementa a história de Jesus Cristo e da Ave Maria. E também, em torno de 2004,
só existia 3 mistérios, que era o dos gozosos, gloriosos e dolorosos. Aí depois, em 2005, foi adicionado o mistério dos luminosos. Aí depois foi 4 mistérios que acabou ficando no rosário. E também sempre devemos lembrar que quando a gente reza uma Ave Maria à Nossa Senhora, a gente entrega uma rosa para ela. E quando a gente reza o rosário, mais conhecido como Rosário da Bem-aventurada Virgem Maria, a gente entrega um buquê de rosas para ela. Enquanto o rosário for rezado, Deus não poderá abandonar o mundo. Não há problemas que não possamos resolver sem o rosário. Eu quero dizer a você, coloque o terço na sua vida e sinta o impacto na sua vida. O terço é a meditação e contemplação da vida de Cristo, e não somente repetição. Rezar o terço é ir para a casa de Maria, e eu quero convidar você para ir para ela. Através do terço, Nossa Senhora não poderá abandonar o mundo. Toda vez que você reza o terço, você recebe a efusão do Espírito Santo. Rezar o terço é entender que Maria pode tudo no coração do Filho Jesus. Enquanto você reza o rosário, você está revivendo o Pentecostes. Nossa Senhora, toda vez que ela aparece em algum lugar, ela vai dizer para você, rezar o terço. Acorda, católico. Acorda, cristão. Rezemos o terço. Vamos salvar as nossas famílias e o nosso país. Rezar o terço é capaz de trazer a conversão para um filho e uma família. Quando você reza o terço, Nossa Senhora está rezando por você e com você. Acorde, meu povo. Vamos rezar o terço. Neste momento, convido você a participar do terço das crianças e jovens da comunidade Cristo Rei, rezado todas as sextas-feiras aqui na comunidade. Às 19 horas, esperamos vocês. Pegue sua arma e venham para a batalha. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde está meu coração. Eu tentei buscar em todo lugar algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. E então eu encontrei aquele que deu a vida por mim e me fez compreender que a morte já não é o fim. Hoje sem medo eu quero a minha vida ofertar. Em minha juventude a santidade eu vou buscar. Tô de passagem nessa terra que o mundo me oferece, não me interessa. Jovem brasileiro, não sou estrangeiro para parte carimbado pela sangue derramado no madeiro. Por isso eu vivo em santidade, alimentando o espírito, modificando a carne, até eu gosto aqui, mas eu sou daqui. Os meus dias não estão perdidos, eles têm sentido e direção. Eu não vivo por aí à toa, sei aonde tá meu coração. Todo lugar, algo que pudesse saciar a sede de felicidade que existe em meu coração. Diretamente de Santo Antônio do Monte, parabenizando os 11 anos do terço, nossa telespectadora Mariana Amaral.
Viva o terço! Olha o terço das crianças com muita fé, muita esperança. Menino jovem tá desde criança, 11 anos de terço, que bela lembrança. Comunidade que é ex do rei, te apresento, Deus é nosso rei. Se sente sozinho, se sente deixado, acalma o coração, Deus tá em vocês. Peça pra Deus que te conforte, não ande com o mal, saia desse golpe. Conte com a fé e não com a sorte, no caminho de Deus nós fica mais forte. 11 anos de terço, obrigado meu Deus, sempre agradeço que o mal vai fraquejar e o diabo nós vai derrubar. 11 anos de terço, obrigado meu Deus, sempre agradeço que o mal vai fraquejar e o diabo nós vai derrubar. É mais um ano puxando conversa, caminho de Deus é o que me interessa. É mais um ano puxando conversa, caminho